Começou mais um Tá Beleza podcast, tudo sobre saúde mental, bem-estar, estética, apresentado por mim, Marco Van Damme, e o meu mestre, o brabo do transplante capilar no país, Dr. Joel Lacerda. Como é que estão as coisas? Coisa tudo linda, tranquilo? cara, coisa linda. Olha só, antes de qualquer coisa, a gente tem que pedir para você se inscrever no canal, dar o like aí no vídeo, porque é importante. Porque é o seguinte, você dando like aí nesse vídeo, se inscrevendo no canal, outros do tipo vão aparecer aí no seu trilho do YouTube. É ou não é verdade, doutor? Não, e tem também o Spotify. Está no Isso, Spotify. fundamental lembrar. O cara, como é artista famoso assim, tem Eu todas não. as plataformas, né? Vai no YouTube, se inscreve lá, pra gente é importante. Não, e tem o Triple C também, como é que O faz? Triple C curtiu, comentou e compartilhou. Isso é muito importante também. E Dá hoje... moral pra gente e pra vocês, porque a gente vai trazer profissionais aqui. Já falei, só vem fera. E hoje em dose dupla, hein? Não, aqui não tem fake news. Não tem E aqui não tem eu acho. Aqui é ciência. Não. Ciência descontraída. Até porque se começar com esse negócio de eu acho, aí vira pitacada. Esse sou eu, pitaqueiro. Vocês são os especialistas aqui no Tá Beleza Podcast. Não deixa também de deixar nos comentários aí a sua sugestão de pauta, que a gente vai, né, analisa a coisa e tal, fala assim, pô, boa ideia, vamos fazer também. E a gente tem convidado em dose dupla, 2 convidados aqui hoje no programa. E o assunto, amigo... Exatamente. Esquece. E que interessa a todo mundo. Não é verdade? Crianças, jovens e adultos. Não, total. E o Brasil... Todas as raças, cores e... E o Brasil... opções sexuais. Está numa situação complicada em relação a isso, porque grande parte da população está acima do peso. E sobre isso, a gente vai falar com a doutora Maria Clara, especialista em nutrição clínica esportiva e fitoterapia, e também doutor James Barbosa, especialista em emagrecimento e performance esportiva. Coisa linda. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado. Sejam bem-vindos, vamos conversar, vamos trocar experiências e tenho certeza que hoje muita gente vai ter suas dúvidas esclarecidas aqui no Tá Beleza Podcast. E o Van Damme daqui a pouco me disse, não, que tem um amigo meu que toma não sei o quê. Tem um amigo... Tem sempre um amigo do erro, né? Lembra do programa do Serginho Grosman que chama ele pra falar de sexo? Tem um colega meu, não tinha primo, é assim, né? Agora, doutora Maria Clara, o Brasil vive um momento complicado. Grande parte da população está bem acima do peso, na obesidade, praticamente. Quantos % da população já atinge essa faixa e o perigo que isso pode trazer à saúde e nesse momento na vida das pessoas? A gente já tem mais de 30% da população do nosso país em obesidade e sobrepeso, né? E isso é um risco altíssimo quando a gente pensa em todas as camadas da sociedade. Seja no impacto do serviço público de saúde, porque as pessoas começam a adoecer mais, a obesidade é uma doença, e acho que a gente vai conversar sobre isso aqui, né? Que a gente não pode romantizar, a gente precisa entender que a gente precisa cuidar das pessoas que estão com excesso de peso, porque essas pessoas podem ter problemas de saúde. E para todo o restante também da camada da população que acaba consumindo uma quantidade de ultraprocessados, de alimentos que são extremamente calóricos e baixo em nutrientes, que não tem basicamente valor nutricional, e acabam consumindo o que a gente chama de caloria vazia, né? E aí acabam engordando e prejudicando muito a saúde. É verdade. Essa questão dos alimentos é legal falar, porque assim, grande parte da população come, vou comer um salgado. Eu já ouvi coisas do tipo, tem que se alimentar de 3 em 3 horas, aí comer uma coxinha e tomar um refresco de caju. Achando, não, tô reforçando aqui minha alimentação. Só que não, né? Só que não. E eu percebo que tem uma dificuldade muito grande da população em entender o que faz bem e o que não faz, entendeu? Porque a gente acaba recebendo maciçamente propaganda de alimentos industrializados, né? Essas propagandas é que geram desejo. Então, muitas pessoas que poderiam, de repente, estar consumindo um alimento in natura enxergam como, um status consumir o alimento ultraprocessado. Então, a gente vê, mesmo na camada da nossa população, que as pessoas que têm um
poder de renda maior estão mais magros, porque estão com acesso à informação e estão voltando a se alimentar de maneira mais saudável, enquanto a população menos favorecida acaba sendo mais exposta aos alimentos ultraprocessados. Então, não necessariamente consegue comer uma fruta, acaba comendo um biscoito, porque não estraga e tal. Então, difundir esse tipo de informação para que todo mundo consiga receber e fazer melhores escolhas, eu acho que é maravilhoso. Então, eu penso assim, eu vi que vocês acham. Acho que falta um pouco de educação, entendeu? Porque eu até falei numa ocasião aqui anterior que ser saudável é uma opção. Eu acho que não é tão mais caro assim. Porque um pão com ovo é melhor do que um pão com manteiga, por exemplo. Entendeu? E também, quando eu falo a questão de educação, é porque as pessoas não têm acesso desde a base do ensino fundamental, porque eu acho que já tinha que começar ali. O que é caloria, por exemplo? O que é caloria? Por que você deve fazer isso ou aquilo outro? Entendeu? Por que isso é melhor? Vocês acham que não falta um pouco de educação em relação a isso? Eu acho que da parte de educação nutricional deveria vir desde muito cedo, né? As escolas hoje em dia são obrigadas a ter nutricionista, então todas as escolas no Brasil têm nutricionista, mas muitas vezes o profissional está lá só para montar o cardápio ou para ver se a qualidade sanitária mesmo dos alimentos que são vendidos naquela escola são saudáveis. Mas botar as pessoas desde novinhos para terem contato com médicos, nutricionistas, com profissionais da área da saúde, para gerar esse tipo de informação é importante. Então, ter educação nutricional na escola é importante. Mas eu só queria ressaltar que não vale só isso, não basta só a educação. Sim. Porque, por exemplo, nós todos aqui somos pessoas esclarecidas. A gente sabe que entre um brigadeiro e uma maçã é mais saudável, certo? Mas muitas vezes, quando a gente está ansioso, estressado na fila de um restaurante ou passando naquela loja que tem todos aqueles chocolates, a gente não aguenta e compra e come. Verdade. Mesmo a gente sabendo que é saudável. Verdade. A gente, não, isso não é tão saudável. Mas o esporádico não é tão ruim, né? Não, mas então o ponto é o seguinte, a gente tem que proteger as pessoas. Eu sou super a favor agora, por exemplo, da nova legislação que impede a venda de ultraprocessado nas cantinas. E aí muita gente reclamou, nossa, que absurdo. A pessoa tem que poder escolher. Quando é criança não tem discernimento, porque já não tem educação para saber o que é o certo. E ela não tem força para decidir. Então, realmente, na escola não tem que vender bombom, porque aí essa criança não tem a opção de comer o bombom ali. A gente que é adulto, a gente já está mais treinado para fazer melhores escolhas. Mas concordo com você, doutor. Sem estresse, tem que ser uma exceção. Quando eu falo a questão de educação, não digo nem de ter... Claro, tem que ter profissional na escola, né? Mas no livro didático, por exemplo, o que é caloria? Quantas calorias tem um grama de carne, né? Ou de proteína, ou de gordura? O álcool, por exemplo, é calórico e não agrega nada. Essas coisinhas tão básicas. Mas se você já vem com essa cultura, com esse conhecimento, acho que lá na frente você enxerga diferente. Até na aula de biologia. Fazendo uma indagação um pouco polêmica, será que o ente federativo quer exatamente. Da saúde? Quer mesmo não, ter? exatamente. Porque hoje em dia, eu sou intensivista de CTI. 70%, 80% dos pacientes que estão de CTI ali começaram através de uma obesidade, que foi gerando distúrbios, foi gerando diabetes teve os problemas cardiovasculares, problemas renais e acaba chegando. Então, será que essa educação por parte do governo, o governo estaria apto a esclarecer isso para todo mundo? Porque, às vezes, não só ter esse conhecimento, mas colocar em prática, né? Eu nunca vi uma prática do governo hoje uma internação, um paciente custa em torno de 2, 3 mil reais por dia para um paciente ficar internado no sistema público. Se o governo desse 100 reais para cada paciente correr na esteira por 1 hora no ente público, para estimular a atividade física, estimular a alimentação saudável, seria o custo bem menor para o governo. Então tem a parte, infelizmente, burocrática que a gente passa da parte também da área jurídica, igual a mim, a gente parte da parte do ente federatismo preocupar mesmo com essa situação. Que hoje em dia o que eu vejo na prática não preocupa. Pois é, aquela questão da prioridade, né? Aí outras coisas são colocadas como prioridade e a saúde, isso é saúde pública. Sim, tem que estar em primeiro lugar. Com certeza. E acaba que isso... Acaba o cachorro correndo atrás do próprio rabo, porque afeta justamente o sistema de saúde. Agora, uma coisa também que eu percebo muito, doutor, assim, falando em emagrecimento, as pessoas querem a fórmula mágica do emagrecimento, de emagrecer rápido, o que muitas vezes pode complicar a saúde, né? Eu sempre falo para todos os meus pacientes o seguinte, a hora que o paciente senta na minha frente, eu pergunto, você acredita que existe algum remédio para emagrecer?
A maioria dos pacientes fala assim. Eu falei, se existisse, você acha que rico estava gordo? Isso. Não existe nenhum remédio que emagreça. Existem remédios que eu pego o paciente, ele tem algum tipo de sintoma ou compulsões, eu ajudo, eu dou uma muleta para ele, mas falo, se você não seguir o que o nutricionista fez, não vai adiantar. Aí inventaram agora, daqui a pouco a gente deve falar um pouco dela, das famosas canetinhas de emagrecimento. O que ela faz? Ela retira a fome do paciente e o paciente emagrece por inação, ou seja, ela deixa de fazer o paciente comer o que deveria ser necessário para evitar efeito sanfona, evitar desnutrição, porque o paciente magro dessa forma, sem comer os nutrientes, os macros e micronutrientes complexos, ele vai ficar com carência de outras coisas e vai adoecer da mesma forma. Ele vai deixar de ser obeso ou sobrepeso, mas vai entrar numa caquexia, vai entrar numa anorexia, vai entrar em falências de múltiplos órgãos por falta de carência de vitaminas ou carenciais, algumas coisas que necessitam. Então, esse ajuste, não existe nenhuma medicação no mundo que realmente faça emagrecer. O que existe as medicações no mercado são medicações que você consegue fazer que o alimento não seja absorvido, ou seja, a famosa, vamos limpar igual pato. Comeu, eliminou. Expeliu. Orlistat é um dele que é, mas existe isso para tudo. Existe para não absorver gorduras, existe para não absorver açúcar, existe para não absorver carboidratos. Então, é isso que a gente usa, mas isso é para ajudar o paciente a seguir naquele primeiro momento, a ter uma reabilitação alimentar. Então, não tem como nós da área da nutrologia, a área da endocrinologia, estabelecer condutas médicas com medicações sem ele passar por orientação nutricional. Ele não vai conseguir. Ele tem que seguir a risca a parte nutricional. O remédio, então, na verdade, mexe com o famoso balanço energético, né? Isso. Então, tem como falar um pouco o que é balanço energético para a galera poder se situar? Tipo assim, a gente sabe que tem que consumir menos energia do que você consome, né? Basicamente é isso. O grande segredo para o emagrecimento é consumir menos energia do que você gasta ao longo do dia. Então, quando a gente tem um balanço energético negativo, a gente diz que essa pessoa consumiu menos do que o que ela gastou. E aí ela vai emagrecer. Quando ela tem um balanço energético positivo, se ela está gastando menos do que o que ela consome, ela vai engordar. Vai armazenar, né, o que sobrou. E a verdade é que é muito mais fácil ter um balanço energético positivo. Porque é mais gostoso, mais prazeroso. Sim, porque comer é muito mais fácil do que gastar, né? Às vezes a pessoa fala assim para mim, Maria Clara, o que eu posso fazer? O que eu posso economizar de comida no dia seguinte se eu chutei o balde no dia anterior, bebi 20 chopes e comi 5 pastéis? Nem se você ficar de jejum no dia seguinte, você vai economizar tudo que você gastou. Então, é muito importante também que a gente entenda que tudo bem chutar o balde, é que depois é só voltar para o normal, que tentar métodos compensatórios e muita restrição no dia seguinte não vai gerar o resultado que você está esperando. E aí você vai se frustrar porque você vai achar que economizou, vai se sentir no direito de roubar e vai continuar engordando. Mas é importante também, por exemplo, que ele falou agora da canetinha. A canetinha é uma muleta, né? Se a pessoa não criar hábitos alimentares saudáveis, para a vida, eu falo sempre assim, emagrecimento não é projeto de entrar num vestido para um 15 anos, para um casamento. É para a vida. E até porque você comer faz parte do prazer também, né? De socialização. Mas esse é um grande erro. A gente chama na medicina como alimentação hedônica. O que é alimentação hedônica? Comer com prazer. Isso é um erro que a gente vem desde os pais para a filha. A minha briga com a minha mãe em casa, que chega para os netos, tem caixa de bombom para todo mundo. Não, lógico. A partir do momento que você treina, o bebê, quando nasce, a alimentação dele é inata. Ele não sabe o que é alimento. Então, a culpa sempre é dos pais. Que é o pai que vai dar o alimento para ele. Ele que vai, a partir daquilo, através das glândulas salivares, saber o que é bom, o que é ruim, o que é doce, o que é palatável, o que estimula o cérebro dele. E o açúcar é uma cocaína. O açúcar ele prende muito mais que uma droga. Isso já é comprovado que o açúcar tem muito mais poder de vício que uma cocaína. Então, a partir do momento que a gente faz a alimentação que a gente considera como hedônica, ou seja, a alimentação do prazer, você desregula todo o seu cérebro. Por quê? É aquele velho ditado. Tá feliz? Vamos para onde? Rodízio japonês. Isso, exatamente. Tá triste? Dá um chocolate para ela. Tá? Então, toda hora que você compensa algumas frustrações psíquicas com alimentos palatáveis, alimentos que geram gosto, prazer, isso a gente chama de alimentação hedônica. É um erro porque seu cérebro vai estar condicionado àquilo. Então, toda vez que você tem um sofrimento, come. Toda vez que você tem uma alegria, come. Então, ele pede, né? Se a gente for olhar os ancestrais lá da época, como é que funcionavam os antigos, os primórdios? Ele ficava dentro da toca, guardado, bonitinho.
Na hora que desse para sair, caçava, pegava aquele alimento, trazia para a toca e ficava ali. Então, ele consumia para viver, era sobrevivência. Mas a gente acabou transformando a alimentação num momento de prazer. Eu sempre falo que existe comer, existe se alimentar, né? Eu me alimento. Esporadicamente eu como. Né? Isso é importante demais, porque se a gente pensar que a gente come 6 vezes por dia e a gente quer comer o gostoso 6 vezes por dia, a conta não fecha. Em alguns momentos, e principalmente quando a gente fica adulto, né, a gente tem que entender que a gente precisa comer para se nutrir. E aí, mas eu não gosto de legume, não gosto de verdura. Eu converso muito com meus pacientes, mas agora você não é adulto? Não, e outra, o paladar, ele é construído e desconstruído. Né? Sem dúvida. Em qualquer fase da vida. Mesmo o idoso pode remodelar seu paladar, pode aprender a tomar o café, por exemplo, sem açúcar, pode aprender a gostar de outros alimentos que não faziam parte desde a introdução alimentar, né? Então, não dá, eu acho que o recado não dá pra gente comer o gostoso em todas as refeições do nosso dia. Desculpa, o assunto aqui, olha só. Aí vocês falaram o seguinte, que é equivocado comer coisa gostosa, que o cérebro que manda. Mas quando chegou a procurar vocês, ele já está viciadão e está felizão comendo muito. Não é você pegar uma criança, como você falou, é um cara que já tem aquele hábito alimentar saudável, ou é atleta. É um cara que já está obeso, já está diabético, às vezes, né? O pré, já está hipertensão ali. Eu ia falar justamente isso. Tipo assim, como é que faz para quebrar esse vício na má alimentação? A compulsão, eu acredito que seja outra coisa, mas até vou pedir a ajuda de vocês para falarem sobre isso. Mas assim, o hábito da alimentação ruim. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha mãe, que sempre comeu feijão com muita gordura e tal. Minha mãe é bem idosa, mas toma um caminhão de remédio diariamente. Mas ela acha que a alimentação dela é boa. Tá perdoada. Né? Mas a vida dela foi construída dessa forma. Assim como outras pessoas também. É diferente. Né? Porque agora geralmente você botava gordura dentro a cadena da gordura, mas era só aquilo. Foi atrás da galinha, capinava quintal. Agora o cara não faz nada, fica jogando, não é isso? Come a gordura e come o biscoito. E o carboidrato. Porque não tinha problema se comesse só a gordura no feijão, né? As carnes. Como é que faz para quebrar esse ciclo? Então, eu acredito muito no trabalho multidisciplinar, sabe? Então, por exemplo, quando o doutor falou, entra, por exemplo, com a caneta ou com alguma medicação para controlar algum sintoma do paciente. E essa pessoa passa pelo nutricionista para conseguir entender que mesmo comendo menos porque ele está com menos fome, por exemplo, dependendo da droga que ele está utilizando, ele pode se saciar com coisas gostosas, alimentos gostosos, e que vão deixá-lo mais saudável. Eu acho que isso tem muito a ver com a conversa do profissional. Então, por isso que eu digo, de repente não é no primeiro nutricionista, no primeiro médico que você vai. Essa relação médico-paciente, nutricionista-paciente faz muita diferença, porque a gente convence a pessoa. Se a pessoa comprar a sua ideia, se você conseguir explicar para ela, trazer ela para você, a pessoa se convence a mudar hábitos, sabe? Então, por exemplo, muitos pacientes chegam para mim e falam, eu boto muita carne no feijão. Eu falo, mas como é que você pode comer feijoada todo dia? Eu como feijoada uma vez por ano. Aí você acaba quebrando e a pessoa vai começando a diminuir, ou você minimiza o erro. Então, olha, ao invés de botar um monte de linguiça, vamos colocar só a carne? Você não pode ser 880. A gente tem um monte de possibilidades nesse meio do caminho que faz com que a pessoa vá aderindo ao tratamento, né? Como ela disse, ela foi fundamental falar. O tratamento de perda de peso é multidisciplinar. Precisa de psicólogo, precisa de médico, precisa de nutricionista, precisa do principal educador físico. O principal que precisa, que o pessoal despreza, é a família agregar junto. Se a família não entrar no processo de dieta, o filho não vai entrar, a avó não vai entrar. Por quê? A esposa, o marido, não está nem aí. O paciente está lá fazendo aqueles hábitos. Ele tem que entender o seguinte, vamos dar um exemplo. O paciente cardiopata, ele precisa daquela medicação. Você não vai chegar com um paciente cardiopata que está cheio de obstrução e falar para ele, sobe esse morro aí correndo. Não vai subir. É idêntico num paciente obeso. Você não vai chegar para ele, come só esse docinho. Ele não tem que comer esse docinho. E se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde, você vai arrumar tempo para cuidar da sua doença. Uma hora ou outra vai chegar a conta. Isso é verdade. Eu falo sempre isso para meus familiares. Plantou chuva, vai colher tempestade. Isso aí é até bíblico. O que você planta, você vai colher. Então, essas mudanças de objeções, essas quebras de paradigmas, é difícil. E depende de uma equipe multidisciplinar. Por quê? Como eu disse no começo, a gente está acostumado a comer por prazer. Aí chega a conta, sabe mais que a conta, a gente perde 1 quilo.
a cada 7.000 calorias negativas. Isso. Voltando para a parte que ele falou. Cada paciente tem uma taxa metabólica basal. Então, vamos supor que a minha taxa metabólica basal, porque eu tenho quantidade grande de músculo, seja 2.000. 2.000. Eu tenho direito a comer 2.000 calorias para manter meu sistema basal, para manter meu corpo em funcionamento. Então, se eu quiser emagrecer 1 quilo, vamos supor que eu faço uma dieta de 1.000 calorias só. Vou comer a metade que o meu corpo necessita. Depois de 7 dias, ele vai acumular 7.000 calorias negativas, eu iria perder 1 quilo. Então, como é que funciona? Que eu sempre falo com meus pacientes. Imagina, segunda-feira o cara faz a dieta certa. Perdeu 1.000 calorias. Terça-feira faz a dieta certa. Perdeu 2.000 calorias. Quarta, quinta, sexta, sábado. Quando ele ia ganhar o bônus de perder 1 quilo, ele vai pra praia, toma não sei quantos chopp, come batata. Ele voltou lá para estaca zero. Queijo coalho. Ele voltou para segunda-feira. É. Então, é injusto, porque precisa de rotina, constância e disciplina. E é o mais difícil hoje de se achar. É tanto que você passeia na praia, você não vê aquele monte de gente sarado. Acabou. Acabou. É verdade. Acabou. Vai no show injusto. qualquer agora. Vai no show da Madonna pra doer. É só obeso, irmão. É só o quê? Só obeso. Só obeso. Não, exato. Eu tô falando assim. A população está muito obesa. Está muito obesa. Você vai no cinema, você vai onde for, qualquer idade. Qualquer idade. Mas é difícil seguir regra. O ser humano Sim. não gosta de seguir regra. E alimentar Mas, é regra. mas também o extremo também é ruim, né? Porque o pessoal tá ficando doente, pô. Sim. Eu fiz um trabalho uma vez sobre isso, né? Eu coloquei uma foto. Foi até uma palestra que eu dei. Eu coloquei uma foto do bondinho. É porque tinha bondinho? Aí todo mundo magrinho no bondinho. Aí eu falei assim, tá vendo nessa época aqui? Aí, pessoal, aí eu mesmo perguntei e me respondi. Ah, mas essa amostragem aí é muito pequena. Aí eu botei o Maracanã, amigo. Com quase 200 mil pessoas, não tinha um obeso. É verdade. Magrelinho, sem camisa. Genética? Não é genética. Então mudou em 100 anos, em 50 anos, entendeu? É o balanço energético, cara. É hábito de vida, é atividade física. Ninguém joga mais bola, ninguém anda de bicicleta. Tudo bem que a violência tem a ver, a gente tem que entender. Né? Mas, pô, a galera pensa um pouco quando quer demais. Cerveja, o cara bebe, sei lá quanta cerveja o cara bebe, cara. É muita coisa, mas E hoje, como é que faz? Hoje o acompanhamento nutricionista está muito fácil, porque os nutricionistas hoje, eles dão 1000 oportunidades para o cara comer o que ele quiser, para ele comer bem. O nutricionista hoje ele consegue fazer uma sobremesa com whey protein, banana, aveia, que fica uma delícia. Coloca até um chocolate amargo. Saudável. Antigamente não tinha isso. Antigamente, se você fosse nutricionista antigamente, você tem para comer pão, batata, frango, isso e aquilo. Ou segue isso. Salada. Acabou. Alface. Hoje tem leques para tudo quanto é canto. Só então não é o que eu faz falo, a dieta questão de querer, né, cara? A gente tem força muita de vontade. a gente tem muita diversidade de coisas que dá pra gente utilizar pra pessoa emagrecer. E não é emagrecer pra ser capa de revista. Não, claro que não. É emagrecer pra ser saudável. Assim, as claro pessoas que não. às vezes acham que é o extremo. Ah, não, é futilidade. Não. Existe um parâmetro do que é normal no peso de uma pessoa, do que é normal no percentual de gordura de uma pessoa. Se você está fora desse parâmetro, para cima ou para baixo, você não está saudável. Então, a ideia não é colocar ninguém para ser reflexo de filtro no Instagram. Mas, assim, a gente precisa estar na nossa melhor versão, né? A gente está aqui para isso. Não, sabe o que é engraçado? Tipo assim, eu vou até dar um recado para a galera, que a gente que é profissional, a gente olha para uma pessoa na rua e fala, dou 10 anos que ela está infartando. Está com AVC. Sim. Tá diabético. A gente sabe que o cara vai ficar diabético. Então a gente não tá aqui brincando do cara de emagrecer para ficar bonito. Entendeu? E você falou uma frase agora que até me impactou, que eu sempre falo, mas com as tuas palavras foram sucinta e assim, muito eficaz. Se você não arrumar tempo para cuidar da tua saúde, você vai precisar de arrumar tempo para cuidar da tua doença. Sim. Então, não é verdade, você olha um cara na feira, no mercado, fala, esse cara aí... Pô, eu estava jantando semana passada, tinha um cara sentado ali tomando cerveja, um balde, que ele não era nem gordo, mas o abdômen do cara, meu, aquela gordura visceral, aquilo ali não passa de 2 anos, amigo, tá infartando. A gente sabe, mas chega pro cara, amigo, procura, não vou fazer isso com o cara, ele não vai querer me ouvir, né? Já deve ter dito isso pra ele alguma vez. Hoje, ó, o nível de absurdo. E eu indaguei, né, que eu sou um pouco polêmico quando eu vou em congresso. Aí eu fui no Congresso Mundial de Obesidade e Nutrologia da Abram, em Brasília. A palestrante era obesa. Eu não aceitei. Lógico. Não aceitei. É mesmo quando eu vou lá para fazer implante de cabelo, chego lá, você tá careca. Exatamente. Eu ergui a mão e falei assim, mas você sabe dos riscos? Levantei a mão na hora que fez a pergunta. Você sabe dos riscos da obesidade, sobrepeso? Você não aplica em você, não? Ela começou a gaguejar, não é hora para isso. Não, você não pode subir aqui para dar uma palestra de nutrologia
estando acima do peso. Eu sou contra. É médico? Vai botar. Não quer seguir a risca? Vira ortopedista, psiquiatra. Mas você não vai falar de saúde, promover saúde sem estar saudável. Não, eu concordo. Eu não sou. Eu sou muito 880. Eu fui criado minha profissão antiga é ser advogado, então a gente tem regras, tem prazos, tem as coisas, a gente tem que seguir. É um absurdo. Não, mas é verdade, porque como é que você vai ensinar alguém a seguir um caminho se você não segue esse caminho? É igual aquele coach, você vai ganhar o primeiro 1 milhão, mas o cara não tem 1 milhão. Vou te ajudar a arrumar seguidores, tu vai lá, o cara tem 1.000 seguidores. Eu acho que é a mesma coisa. Hoje eu atendi um paciente de manhã, do Pará, online. Na hora que o paciente abriu a tela, eu já fiquei com dó. Paciente acima do peso, obeso, todo já com resistência insulínica, marca de acantose nigrans. Bati o olho e já sabia o que falou. Pode marcar a data para ele. Ou muda. Aí o paciente, comecei a falar com ele, expliquei a situação para ele de perda de peso, expliquei a situação para ele que não é estética, que não é aquilo. Só que mora lá no Pará, não tem tanta instrução. Aí ele falou para mim, não, mas é porque eu fui no cardiologista e o cardiologista pediu um mapa, me deu remédio para pressão alta. E aí eu voltei lá, ele mandou subir a dose. Eu falei, então se você voltar no ano que vem, ele vai adicionar mais um remédio. Se você voltar daqui 2 anos, ele vai adicionar outro. E daqui a pouco ele vai colocar um remédio para triglicéridos, outro remédio para uma simvastatina. Por quê? Infelizmente, os médicos também não são saudáveis. E o médico não quer tratar a causa da doença. Porque o médico, o cardiologista, tem que falar para ele, tranquilo. Descobrimos que você tem hipertensão. Por qual motivo você está hipertenso? Será que a razão de você estar hipertenso é a obesidade? Então vamos tratar a obesidade. Sedentarismo, agora, sedentarismo. O que está... Não, mas vai lá e dá remédio. Aí você volta no médico e dobra a dose. Você volta no médico, ele adiciona outro remédio. E fica naquela bola constante. Então, tratar a causa, hoje em dia, é fundamental. Isso é importante que você falou, porque assim, é onde tudo começa, né? E a gente percebe que tem muito isso. Sim. É direto, não, mais um remédio para isso aqui, mais um remédio para isso aqui. E aí só vai acrescentando. E aí chega com o exame de sangue no consultório, tá tudo normal. Aí eu não tenho nada. Mas quantos remédios você toma para estar tudo normal? Não é normal ter que tomar tantos remédios. E a gente também, assim, vocês, principalmente na prática, sabe que ele emagrecendo melhora a saúde, cara. Ninguém tá brincando de médico, entendeu? O cara faz bariátrica, ele deixa de tomar remédio para pressão, de tomar remédio para diabetes, pô. Ele emagreceu. Não foi porque ele fez bariátrica, porque ele emagreceu. Agora, é simples. Assim, porque isso, na verdade, é saúde, mas hoje muito se fala em gordofobia, né? Quando se fala alguma coisa, claro que você não vai menosprezar ninguém, porque se a pessoa é gorda e tal, e se alguém faz isso, realmente está errado. Mas eu ia perguntar a vocês, também não tem uma linha, porque tem que se ter cuidado com o peso das pessoas, porque isso é saúde. Isso tem uma consequência, né? Como é que é isso, assim? Então, vou falar na minha visão. Eu não sou tão 880 quanto ele, mas eu encaro assim, obesidade é doença, ponto final. Mas tem CID. Crônica ela e tem CID. No então CID, as pessoas... doença. Mas e a gordofobia? Me solidarizo e sou absolutamente contra. Eu acho que muitas pessoas se afastam dos médicos e dos nutricionistas porque, às vezes, a gente tem uma conduta de culpabilizar a pessoa apenas e de transferir uma responsabilidade para ela como se ela não tivesse foco, força e fé. Basta ter foco, força e fé que você emagrece. Não é assim. É claro que, às vezes, a pessoa precisa de uma medicação psiquiátrica, precisa de um acompanhamento psicológico, precisa do acompanhamento endócrino, porque pode ter alguma coisa ali desregulada e que faça ela comer demais. Mas eu acho que é importantíssimo a gente deixar claro, sim, que não é aceitável estar acima do peso, que isso diminui a sua expectativa de vida. E que aí não... E qualidade, né? E qualidade. Então, assim, emagrecer não é opcional quando você está acima do peso. É muito importante que a gente incentive as pessoas a emagrecerem. E óbvio que a gente combata a gordofobia. Ninguém é gordo porque quer. Sim. Né? Ninguém está acima do peso, ninguém tem dificuldade de andar, dificuldade de amarrar o sapato, dificuldade de sentar numa cadeira porque quer. Então, a gente informar essas pessoas, ajudar essas pessoas a encontrar um caminho que faça sentido para ela. Olha, de repente eu não consigo tirar
2 barras de chocolate no seu dia, mas eu consigo substituir por uma sobremesa feita em casa ou até por uma quantidade menor de chocolate e que essa pessoa vai começar a perder peso. A gente precisa da constância, como ele falou, todo dia ir diminuindo um pouco as calorias e ter tempo, ensinar as pessoas que a gente precisa de tempo para isso, que para queimar 7.700 calorias, mesmo que você seja uma pessoa forte como ele, que você tenha massa muscular e que seu metabolismo seja alto, você não queima 7.000 calorias num dia no seu TMB. Então, não tem o que você economizar. Você precisa de tempo, constância para emagrecer. Sim, e o que eu falei também, o projeto a longo prazo e também para a vida inteira. Você já tocou num assunto, tem CID. Se você for na literalidade da obesidade, é uma doença crônica. O que é uma doença crônica para quem está ouvindo? Doença crônica é aquela que vai ter que ser tratada o resto da vida. Isso. E o paciente chega para você obeso, ele está 20 anos comendo aquilo. Ele acha que num ano ele vai emagrecer aquilo? Não vai. Existe uma teoria que chama teoria do set point. O que é a teoria do set point? Quando o paciente chega num estar, ele setou no cérebro dele 100 quilos. Era um paciente que teria que ter 60 quilos. Então, ele já é considerado um obeso. Se for fazer isso de AMC, já está até acima. Então, aqueles 100 quilos, o hipotálamo dele seta aquilo. A partir do momento que ele começa a emagrecer, ele até começa a emagrecer rápido no começo, mas vai ter uma hora que ele entra numa fase linear que ele dá uma parada de emagrecer. Por quê? O cérebro dele entende, por essa teoria, que aquela perda de peso é prejudicial àquele paciente. Ele não consegue captar. Sobrevivência, né? Como se fosse sobrevivência. E aí todos os hormônios contrarreguladores e reguladores para uma pessoa normal agem contra esse paciente. Então, por isso essa grande dificuldade dele emagrecer. E por que fizeram o nome da teoria de set point? Porque presume-se que aquele paciente ele só vai setar no novo cérebro dele um novo peso após 7 anos de acompanhamento nutricional. 7 anos para o corpo dele entender. Agora esse é meu novo peso. Aí, a partir daquele momento, essa parte hormonal, os hormônios, os elementos hormonais que lutam contra o paciente vai estabilizar e ele vai conseguir ter uma vida como se fosse um paciente saudável. Então, é constância e é pro resto da vida. Não é contratou um nutricionista, foi lá 6 meses, vai funcionar. E outra também a questão, tudo bem que falando de emagrecimento, não tem como falar de atividade física, né? Sim. É muito importante também, né? Para a saúde, para prevenção de doença e para o emagrecimento. Vocês indicam, vocês têm como é que funciona? Eu sempre indico que a pessoa busque um educador físico, que ela pratique atividade física, sempre sob orientação, se possível. Sim. Mas também tem muito essa história. Eu vou no cardiologista para pedir autorização para caminhar. Eu falo, nossa, mas para comer coxinha você não pede autorização para o médico. Boa. Poxa. Então, assim, andar, por enquanto, está liberado para a maioria de nós. Então, né, vamos andar até a consulta com o cardiologista sair para estar tudo certinho. Boa. Mas isso é uma coisa que a gente tem que pensar, que a gente sempre posterga, comer né? Um pote de sorvete, ninguém pede autorização para o médico, ninguém chega no médico pedindo autorização, né? Mas também sempre pensar que a atividade física é para saúde, para ganho de massa muscular, para longevidade, para saúde. O emagrecimento precisa de déficit calórico e é muito difícil a gente conseguir isso só com atividade física. Tem que ter a gente tem que comer menos e fazer com que a atividade física seja um a mais. E no dia que a pessoa faz atividade física, em geral, ela rouba menos na dieta. Porque você já foi lá, já se esforçou, foi para academia. Nesse dia, mas a pessoa, em geral... ela libera o hormônio anorexia. Sim. Fica com menos fome. É bom entender isso, a galera, né? E, em contrapartida, libera os hormônios serotoninérgicos, do prazer. Aí seu cérebro já está com prazer, ele não precisa comer para ter prazer. Exatamente, E, doutor, falando de performance esportiva, tem casos também da pessoa praticar bastante esporte, vai para academia, mas tem dificuldade em perder peso. Isso tem alguma razão? De alguma forma ou de outra, a pessoa está fazendo alguma coisa errada? Tem casos de atletas também de alta performance que tem mais dificuldade em perder peso. Como é que é isso? Salvo patologias, vamos supor que o paciente tem alguma patologia, ou seja, ele tem alguma doença. Você está mais corriqueira, que todo mundo fala, hipotiroidismo. Porque todo mundo fala, não emagreço porque eu tenho hipotiroidismo. Mulher, a maioria tem hipotiroidismo. A partir do momento que você tem alguma doença, mas que você sana ela com a medicação, esse paciente é normal. Entendeu? Então, ele tem aquela deficiência de levotiroxina. Você dá levotiroxina para aquele paciente, ele é normal. O que acontece dessas pessoas não emagrecerem, na grande parte das vezes, realmente ela não está instruída por um nutricionista e não ter adesão ao tratamento. É praticamente impossível um paciente que não tenha patologia, que seja um paciente saudável, que esteja com os exames normais, seguir uma dieta e não emagrecer igual todo mundo.
Então ele está tendo algum erro ali. Eu sempre brinco que os pacientes chegam para mim, eu já tenho alguns anos de prática nisso, eu sei quando ele está mentindo, quando ele não está mentindo. Se eu bater o olho no exame, se eu bater o olho nele, eu falo, você não seguiu, você seguiu. Porque ele fala, estou seguindo, não seguiu. Porque a conta fecha. É déficit calórico. Você fez Até um pouco matemática, calórico. você falou. O cara, tu atingiu tantas calorias, sabe que você vai emagrecer tanto numa semana? Dá para você ter noção, praticamente. A fórmula que a gente usa, que é engraçado, que se você aumenta seu aporte muscular, ou seja, você tem um ganho maior de massa muscular, para manter aquela massa muscular, você vai ter direito a comer mais. Então, isso ajuda para negativar o déficit que a gente precisa. Então, é isso. Agora, tirando patologias, se o paciente tem alguma doença, aí tem que tratar primeiro a causa da doença, para depois a gente ver se ele realmente vai ter condição de emagrecer ou não. Porque, vamos supor, pega um paciente que está depressivo, um paciente com algum transtorno bipolar, um paciente que está tomando lítio, está tomando vários remédios benzodiazepínicos, corticoide, tratando lúpus. Esse paciente possivelmente não vai emagrecer, porque a medicação vai jogar contra ele. Então é bem complexo isso, mas isso é exceção, porque a grande maioria das pessoas não tem tantas patologias que acometem esse processo de emagrecimento. É mais, acho que adesão mesmo. Eu lembrei, sabe de quem? Daquele jogador de futebol, Walter. Lembra dele? Centroavante. Centroavante. Caraca, ele era muito... E o pior é que ele jogava bem. Acho que ele tá jogando ainda. Tá jogando ele, pô, tecnicamente era muito bom. Comia muito. Ele comia... Comia no treino. Então, biscoitinho, sabe quem pode dar um exemplo aqui clássico? É o Ronaldo Fenômeno. Ele pode jogar, ele engordou. Tu acha que ele passou a comer mais? Devia ter comido até menos, porque os caras comem muito. Ele passou de queimar, pô, de gastar, entendeu? Parou de gastar. E aí acha que vai pra churrascaria, que é a mesma coisa, né? Engordou. Rapidinho. Completamente diferente. Agora, também eu pergunto para vocês dois. A pessoa hoje, acima do peso, né, na linha ali da obesidade, o quanto isso impacta no mercado de trabalho? Porque tem uma influência negativa aí. Sem dúvida. Seja pela questão da gordofobia, então alguém realmente não gostar de estar perto ou contratar uma pessoa gorda, um preconceito. Mas existem empresas que também pensam no afastamento dessas pessoas por atestado, porque teve um problema de saúde. Então, quando as empresas vão contratar, é óbvio que elas pensam, como a gente tem isso em mulheres, porque vão ficar grávidas, existe isso com a pessoa que está gorda. Sim. Porque eles sabem que, e todo mundo sabe, que quando a pessoa está acima do peso, ela tem mais chance de adoecer. E também a limitação em alguma atividade, né? Exatamente. Subir numa escada, terceiro andar, entendeu? Sol quente e tal. Então, às vezes a pessoa fala, o exame está normal, eu só estou acima do peso, mas eu estou saudável. Eu falei, mas se pegar fogo aqui agora, você consegue correr na mesma velocidade que uma pessoa da sua altura, mas com 20 quilos a menos consegue correr? Você consegue se salvar? Então, isso não é estar saudável, sabe? Se limita em qualquer coisa. Você falou uma coisa que é engraçada. Eu trabalho com um cara que é um gênio. Ele é radiologista, psiquiatra, só que está bem acima do peso. E ele virou para mim e falou assim, menino novo, cara, inteligentíssimo. Ele virou para mim e falou assim, eu senti o efeito do peso. Levei meu filho dele acho que tem 5 anos de idade, para ir numa cachoeira. E o menino subiu a pedra e sumiu. E ele não conseguiu ir atrás da criança, ele ficou desorientado. Por causa do peso dele, deve ter uns 150 quilos, 140 quilos. E a criança subiu a pedrinha e ele ficou gritando socorro, socorro, e faz essa limitação funcional, né? Exatamente. Eu vi um vídeo essa semana. Eu senti a agonia dele agora. No futebol. Eu senti também. Eu vi um vídeo de futebol, a menina do Primeiro Socorros. Ela era obesa, tu viu? Eu tenho esse vídeo. Tem. Foi sair, correu, o cara tomou a maleta dela e saiu correndo para poder salvar a pessoa. Por quê? Não, tipo assim, a gente fica muito preocupado com a questão da gordofobia. Mas o assunto aqui é muito sério. E esse assunto é muito sério. Entendeu? É questão de saúde, cara. E eu sempre falo, manter-se saudável, né, não é feio nem bonito, não é certo nem errado. É necessário, cara. Sim. Não tem que ficar questionando. Tem que praticar esporte, se alimentar direito, dormir bem, beber água. Acabou, pô. Isso é o mínimo. Agora, por que também é tão difícil, né, convencer as pessoas do contrário? Parece que é só quando chega num determinado limite que a pessoa vê e fala assim, pô, não dá mais para mim. Aí ela vai procurar ajuda. Mas tem todo um caminho até chegar a esse ponto. Eu tenho uma teoria de que a gente acredita muito que o que é comum é normal. E aí, como cada vez mais
as pessoas estão obesas e isso está cada vez mais comum, a gente normaliza. Como, por exemplo, também, eu tenho muita distensão abdominal, eu tenho muitos gases, ou sempre que eu como, eu tenho diarreia, ou eu sou constipado, eu fico uma semana sem ir ao banheiro. A gente escuta muito isso, então isso é comum. E aí, por ser comum, as pessoas acham que isso é normal. E não é. Não é normal. Mesmo que tenham muitos, isso não é normal. E a gente precisa combater, a gente precisa orientar, a gente precisa explicar, a gente precisa apoiar, precisa estar do lado, para gerar realmente informação que façam com que as pessoas busquem ajuda. Não é fácil, ninguém está dizendo aqui que é fácil, gostoso é comer o que eu quero a hora que eu quero. Eu não estou dizendo, não, é fácil. Não, não é. Mas quando você entende o propósito, poxa, hoje a gente tem que bater 100 anos, né? E aí, com que qualidade a gente quer bater esses 100 anos, sabe? A gente tem que ter força para levantar, né, de uma cadeira, a gente tem que ter autonomia. E se a gente tiver com um peso muito alto, a gente vai adoecer mais cedo. Ou a gente não vai chegar aos 100, ou a gente vai chegar com uma qualidade ruim. Mas é importante registrar o seguinte, que o difícil é você mudar o hábito. Uma vez que você mudou, passa a ser prazeroso. Entendeu? Eu gosto de cozinhar, eu faço a minha comida. Lá em casa eu só tenho um temperinho, não tenho nada de, sabe, de coisa artificial, glutamato, não sei o quê. É tudo coisinha assim, temperinho, açafrão, essas coisinhas assim. E a comida fica super gostosa. Eu vou no mercadinho, cheiro lá a fruta, eu pego no legume, eu curto isso, entendeu? É prazeroso, não é ruim fazer isso. Então a pessoa tem que entender isso, que lá no final do túnel tem uma luz, entendeu? E que a vida vai ser bacana, ela vai ter uma saúde boa e que o que eu falei anteriormente é necessário, não tem como discutir, isso é diferente. Claro, também está diante de um fator que é o tempo, não é só a grana. O cara, hoje o trabalho virou trabalho escravo novamente, né? O cara trabalha 6 horas, descansa 15 minutos, tem que descer no elevador, chegar lá, já acabou o tempo dele de lanchar. Aí tem que comer uma coxinha, tomar um guaraná camp e subir. A gente sabe tudo isso. Mas sempre que possível, tem que tentar, né, colocar alguma coisa saudável no meio, porque é da questão da saúde mesmo. A pergunta é, qual seria a estratégia, assim, agora falando da questão clínica, né? O paciente procurou vocês, pode ser por 2, a pergunta, procurou vocês e com o objetivo de emagrecer. Aí qual é a estratégia? Vocês conversam com ele, vê qual é a causa e traçam uma estratégia? É medicamentosa inicialmente? Não é? Como é que funciona? Deixa eu começar que depois eu vou jogar para ela que o tratamento vai resolver com ela, não é comigo. O paciente chega, eu tento descobrir qual que é o motivo dele estar na minha frente. Isso. Já pergunto, por que você procurou um médico? Você já acompanhou com os outros? Eu tento entender, teve frustrações, não teve? Porque hoje em dia, infelizmente, a medicina virou um pouco de comércio. Então, como é uma área lucrativa, tem muita pessoa que é fraco e que está nessa área. Cursinho de final de semana. Eu passo por isso hoje, tu imagina. Mais ou menos isso. Então, eu descobri a causa. Então, o paciente está ali. Eu sou obeso, eu engordei porque eu terminei meu namoro agora, comecei a comer. Isso acontece muito. Terminei o namoro, comecei a comer de forma desorientada, estou acima do peso. Esse é fácil de resolver. Então, na hora que a parte psíquica dele fala, então vamos colocar aqui, no momento está com compulsão, deixa eu colocar um remédio que vai tirar um pouco da sua compulsão, vamos melhorar seu sono, vamos sair desse remédio. E você vai lá ligar para a nutricionista e marca com ela. Vai resolver. O paciente chegou, sou obeso a longa data, sou obeso desde não sei o quê. Por quê? Meus pais são obesos, minha mãe é obesa, meu irmão é obeso. Aí, se você não conseguir fazer uma equipe multidisciplinar, tá dentro da casa dela e ajudar lá dentro da casa dela todo mundo se tratar, mágica não vai existir. Então, cada paciente que entra no consultório, ele tem uma queixa diferente. Cada paciente tem um trauma diferente. Como ela mesmo disse, o paciente não é obeso porque quer. Alguma situação saiu do controle em algum dado momento, tirando as patologias, ou seja, as doenças. Então, o que vai resolver do paciente? Sou eu? Não. São os remédios? Não. O que vai resolver é o acompanhamento com o nutricionista. Aí ela vai explicar a parte dela, porque o que resolve 70% dos casos é alimentar. Eu sempre falo 70% alimento, 10% sono, mais ou menos 20% esporte. Então, o esporte, se for olhar, ele é pequeno numa fase. Então, é só 20% só esporte. E o cara tem que dormir bem. Porque não adianta nada também o cara ficar hidratar, como você disse. O cara vai lá, faz tudo bonitinho, mas não dorme bem, o corpo não recupera. Ele não entra naquele sono REM, o sono que recupera. Ele sempre está cansado. Sono reparador, né? O sono reparador. Ele cansado, ele sempre está perdendo massa muscular. O que o pessoal tem que entender é o seguinte. Toda oportunidade que o seu corpo tiver, seu corpo quer viver. Seu corpo não quer que você esteja bonito. Seu corpo não quer que você desfila. Seu corpo ele quer o quê? Ele quer ter energia. Toda oportunidade que o seu corpo tiver de acumular energia, ele vai fazer. Então, se você der mole, não seguir as orientações da nutricionista ou do nutrólogo que seja, você não vai chegar no empenho.
ela vai explicar a parte dela, que é o que resolve o caso de todo mundo. A gente procura sempre fazer uma anamnese muito, muito boa com o paciente, escutar muito o que ele come, como é a rotina dele. Para a partir daí, não usar nunca um cardápio pronto, sabe? Individualizar mesmo a conduta. Então, a consulta com o nutricionista, ela não pode ser uma consulta rápida. Ela é uma consulta que demanda uma conversa muito grande para a gente entender como aquela pessoa come e para explicar. E por isso é um processo, né? Você não consegue falar tudo na primeira consulta, mas são coisas que a gente vai ensinando mesmo de educação nutricional. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui prático para o público. A pessoa parou de comer arroz e agora só come peito de frango com alface. Só que essa pessoa pega o alface e rega com um monte de azeite. Azeite é um alimento saudável, faz muito bem à saúde. É muito calórico. Mas um pão francês tem 120 calorias. Um pão francês sem miolo tem 80 calorias. Uma colher de sopa de azeite tem 110. Aí a pessoa pega a alface, rega com 5 pães franceses, deixou de comer o arroz e acha que vai emagrecer. Como o álcool também, que engorda pra caramba. Então a gente vai manejar. Você vai tirar completamente o álcool da pessoa? Muitas vezes não precisa. Você maneja, você indica drinks menos calóricos. Isso. Você usa opções para que essa pessoa não fique sem o prazer. E tem também a diferença, tipo assim, do poder aquisitivo. Você já tem aquele feeling de que sabe que ele não dá para passar ricota com um montão de não sei o quê, com queijo brie. E ali você consegue perceber isso. E tem... Essa pergunta é interessante, né? Eu sempre tento levar informação para a galera que também não tem acesso, né? Tipo assim, a pessoa que não tem condições financeiras tem uma possibilidade de um cardápio para emagrecer? Existe isso para não jogar a toalha? Então, eu trabalho tanto no SUS quanto no consultório na Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, assim, eu convivo bem com as duas realidades. E se você consegue passar uma boa conduta para os pacientes, ambos emagrecem de maneira bem sustentável. Hoje a gente já tem muita informação de qualidade na internet. Sim. Apesar da gente ter muita informação ruim, a gente tem muitos canais, como por exemplo esse, que transmitem informação de qualidade. Então, quando a pessoa segue nutricionistas, endócrinos, nutrólogos, que estão te passando informação, você pode sim colher essas informações e melhorar o seu dia a dia. Então, quando a gente já está falando, poxa, vamos maneirar de repente no consumo do azeite, vamos evitar exceder na quantidade de álcool. A gente sabe que tem que evitar fritura, evitar doces. Quando você vai pensando nessas informações que estão difundidas, não por blogueiros, mas sim por pessoas formadas na área que estão tentando passar informação de qualidade, eu acho que pode fazer uma grande impacto muito positivo, é verdade. Muito. Às vezes nem passar, e sim retirar, né? Exatamente. É verdade. E muitas vezes incluir, assim, entender que sim, a gente precisa... A mesma coisa que nos mantém vivo, né, que é o oxigênio, é o que está apodrecendo a gente, igual uma banana na fruteira, né? A gente está oxidando todo dia. Então, quando você explica para a pessoa que você precisa que ela coma vegetais, não é só para ser magra, é para consumir antioxidantes e combater esses radicais livres e viver melhor, a gente tem esse tipo de informação na internet, sabe? Em que você inclui mais fruta, inclui mais vegetal, inclui mais alimento minimamente processado. Vou dar uma pergunta agora para balançar, para sacudir. O cara quer emagrecer, mas não consegue largar o refrigerante. Você mantém a Coca Zero dele lá, o refrigerante zero, ou você não prescreve refrigerante porque faz mal à saúde? Eu não sou uma nutricionista 880. Então, eu mantenho o refrigerante zero até eu conseguir convencer este paciente de tirar. Logo no início de um processo de emagrecimento, são muitas retiradas, né? Sim. Eu vou diminuir açúcar, gordura, fritura, fast food, biscoito. E aí, se eu vou retirar o que não engorda nada, eu acabo também... prejudicando o processo. Às vezes a pessoa fica muito restritiva. Então, assim, você indica refrigerante zero? Obviamente que não. Mas existe um veneno, que é o refrigerante comum, que engorda, e existe um veneno que não engorda. Naquele momento, eu sempre falo essa frase para o paciente. É um veneno que engorda e um veneno que não engorda. Nesse momento, tudo depende da dose, eu vou deixar o veneno que não engorda. Para você conseguir, aos poucos, ir fazendo uma transição para trocar para água com gás com limão. Mas o refrigerante esporádico, fim de semana, assim, é um veneno? Eu, pessoalmente, não vejo problema em, eventualmente, a pessoa consumir um refrigerante no final de semana, como também não vejo problema em, eventualmente, a pessoa consumir uma cerveja no final de semana.
O que eu acho ruim é o fato da pessoa consumir diariamente. De muito, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no surgimento de um tumor, a gente pensa sempre que a agressão é contínua. Então, que a gente precisa tirar o agente agressor para dar tempo do corpo se regenerar. Então, quanto mais a gente espaça os alimentos ruins que podem causar alguma coisa de saúde, mais a gente dá tempo do nosso corpo se recompor e aí você pode ir lá consumir mais um pouquinho. Aqui, eu sei que a gente vai ter que encerrar, né? Tá cheio de perguntas para fazer. Tô vendo que meu filho falou que estava fazendo não sei o que no micro-ondas, esquentando o micro-ondas, o amigo dele fumando. Cara, isso aí dá câncer. Ele falou, meu amigo. Tu tá fumando. Pô, amigo, você tá fumando e falando do micro-ondas. Agora, É isso. Acontece muito. É exatamente a isso. questão do vício do açúcar, hein, doutor? Você até falou do vício, que o açúcar é uma cocaína liberada e assim, realmente viciante. Eu nunca tive hábito de pôr de doce, de chocolate, essas coisas. E aí, depois de um tempo, passar vontade de comer um chocolate depois do almoço, que, às vezes, para segurar isso é complicado. Eu nunca tive isso. E não existe nenhum remédio, por mais que os médicos vendam remédio para tirar a vontade de doce, não existe nada que tire a vontade de doce. Existe remédio que tira a compulsão. Você tira tudo. Tira a vontade de doce, comida, tira de tudo. Mas que vou usar... Topiramato, você usa por isso? É um bloqueador que às vezes a gente usa porque o topiramato é um anticonvulsivante, mas ele tem um reflexo de forma indireta que ele bloqueia a pessoa. Já tomou topiramato? Não. Topiramato dosagem baixa, ele te bloqueia tanto que você deita na cama, parece que é o melhor sono que você tem. Então, você pega aquele paciente que ataca a geladeira de madrugada, às vezes você coloca um indutor de sono. Meus pacientes, eu tento evitar ao máximo medicações. Eu coloco tudo floral, ou subdose, né? Cheirinho. Só que tem paciente que o topiramato é uma tática boa. Você coloca o topiramato para aquele paciente que acorda de madrugada e vai atacar a geladeira, você coloca ele com algum indutor do sono, ele não vai acordar de modo algum. Agora, existe algum remédio, que tem uns nomes, não vou falar, senão o pessoal vai querer anotar, que tira vontade de doce. Não existe. Isso aí não tem nenhum remédio que tira. Existe remédio que faz você não absorver o açúcar. No túbulo contorcido distal, na parte urinária, tem uma via que o seu próprio corpo ele pega e ele reabsorve aquele açúcar. Existe um remédio que faz com que não reabsorve. Então, aquele açúcar queria voltar para você elimina ele na urina. Só que isso também tem consequência. Fortido. Ele elimina na urina, a arcabose também é bacana, tem vários outros. Quando você coloca ele na urina, qual que é a consequência dele? Você colocou na urina, vai ter infecção urinária de repetição, vai estimular a diurese. Então, não pode fazer hipoglicemia não em quem não é diabético? Não faz. Igual o Ozempic também não faz. O Ozempic não faz hipoglicemia. Se ele não estiver tomando insulina junto, não faz. Uma frase que eu gosto é o seguinte, na vida, quando você vai atrás de um médico, todo bônus tem um ônus. Sim. Tudo que o médico te indicar que vai te fazer um efeito benéfico, vai ter um maléfico junto. E ele tem que saber do risco disso. Legal. Deram mais uma vez aulas hoje aqui com a gente no Tá Beleza Podcast. Doutora Maria Clara Pinheiro, muito obrigado pela presença. Doutor James Barbosa, muito obrigado. O espaço é de vocês, quiserem divulgar alguma coisa. Deixa eu dar uma pergunta antes. Vocês trabalham sempre em dupla ou vieram aqui para poder falar do assunto? Foi aleatório. Nos conhecemos. Não, entrou bem arrebentado. Arrebentou. Né? Agora, toque de bola, quando for um, a gente vai querer buscar o outro. Exatamente. Vai se acostumando, porque foi dupla de ataque ali, poderosa. Funcionou. Se quiserem divulgar algum projeto, redes sociais, enfim, estão em casa, fiquem à vontade. Queria agradecer muito o convite, adorei participar com vocês, adorei conversar com você também. O meu Instagram é Nutri Maria Clara Pinheiro, para quem quiser tirar dúvida, eu estou à disposição, pode mandar direct, a gente conversa. Eu atendo aqui no Rio de Janeiro e online, o Brasil e o mundo. Opa, que legal. Eu fico mais com o Instagram mesmo. Meu Instagram é @drjamesbarbosa. Aí eu vou roubar a sua tática, como é que é o esqueminha dos 3C? 3C, curtiu, comentou, compartilhou. É isso aí, por favor. Triple C. Triple C. Essa eu vou falar direto agora nas histórias. É boa. E você que está assistindo a gente, ouvindo, não deixa de dar o like aí, porque outros vídeos do Tá Beleza Podcast vão aparecer aí no seu trilho. Doutor João Lacerda. Você que está no carro agora, coloca no Spotify, vai ouvindo. Eu já boto ali. Vou falar de novo, vou ser redundante. Todo programa faz a mesma coisa. Não tem o menor problema. Aqui é ciência, amigo. Isso aí. Aqui não tem mimimi. Aqui é o que é guideline, é congresso, é bibliografia. Aqui só tem fera, só que é de maneira leve, maneira tranquila. Então tá certo. Essa é a diferença. Até o próximo Tá Beleza Podcast. Obrigado, forte abraço.